E é o estudo propriamente dito, assinado aí pelo Daniel Vancin, pelos 3 advogados ajudando a... vamos lá. O que não der para ler direito aí, eu aviso aqui, mas o que a gente pensou? Justamente mostrar, porque a gente tem uma série de dados sobre a questão da saúde em Porto Alegre, é importante ter, só se administra a crise da saúde tendo informação, mas existe uma crise que é a crise econômica que o coronavírus produziu e que a gente precisa também entender o que está acontecendo na cidade, até porque, como disse o prefeito, muita gente nos diz assim, vocês querem manter a cidade funcionando porque se importam só com o empresário. E nós vamos mostrar aqui, esse estudo ele foi muito revelador, então os dados são todos desse estudo feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a gente tem algumas interpretações aqui que é dividir. Primeiro é o seguinte, o auxílio emergencial que o governo federal deu ano passado custou 600 bilhões de reais no ano passado e é 8% de todo o PIB do Brasil. O que isso nos diz? Que essa lógica de eu vou manter tudo fechado para pedir auxílio emergencial é insustentável como uma política pública. A pessoa que é fechada não tem alternativa, ela vai pedir o auxílio emergencial. Mas para os governos basearem as suas decisões nessa lógica, isso é insustentável. O PIB está caindo, então para ter 600 bi, ano que vem vai ter que ser 8,5, depois 9, depois 10, e o PIB continua caindo. Então a gente não pode contar com auxílio emergencial para as famílias se manterem. Um estudo do Sebrae disse o seguinte, 47% das empresas, especialmente das micro e pequenas empresas, ainda tem dificuldade para manter o seu negócio aberto. Não é para retomar o nível de renda e de venda que tinham antes da pandemia, é para ficar abertos. Então, quando vem uma medida restritiva, são esses 47% das empresas que conseguiram sobreviver, mas que estão literalmente pisando na fronteira ali, podem quebrar logo em seguida se forem forçados a fechar. E esse é um dado também no Sebrae. Antes da pandemia, nós tínhamos 17,2 milhões de pequenos negócios no Brasil. Antes da pandemia, eles tinham na média 7 trabalhadores cada um. No auge da pandemia, caiu para 3,4 na média. E agora, em novembro, quando as coisas estavam reabrindo, chegou a 4. O que isso nos mostra? Que não existe botão de pause na economia. Quando a gente para, ela não volta do mesmo ponto que estava. Ela parou com 7 e a muito custo em novembro estava com 4 pessoas por pequeno negócio. Isso, de novo, novembro estava aberto, dezembro aberto, janeiro nós abrimos mais Porto Alegre, mas a partir de fevereiro, com a bandeira preta do governo estadual, a cidade voltou a fechar, então nós vamos de novo assistir uma nova queda. Esse dado é importante, a renda do trabalhador no Rio Grande do Sul caiu 11,8%. Quem é que mais sofreu? O trabalhador. E essa renda, travou aqui, tirou do bolso do trabalhador no Estado 1,8 bilhão de reais. Ou seja, quem é que perdeu o poder de compra? 1,8 bilhão de reais saiu do bolso dos trabalhadores do Rio Grande do Sul. O desemprego, antes da pandemia, nós tínhamos no Estado 5.728.000 empregos formais. Nós perdemos 506 mil empregos na pandemia. E hoje a gente tem, 476 mil pessoas no Estado cadastradas como desempregadas. Por que eu disse que nós perdemos 506 mil empregos e só tem 476 mil desempregados? Porque muitas pessoas simplesmente desistiram de procurar emprego, abandonaram, e aí não conta como desempregado. Talvez não dê para ver, mas esse aqui é o saldo de desemprego por mês. Em abril do ano passado, quando fechou tudo, e esse dado é de Porto Alegre, do emprego formal, Porto Alegre perdeu 14 mil empregos quando fechou. Perdeu 5 em maio, 2,5 em junho e julho, e começou a recuperar, e
mas já desacelerou. E esse dado aqui é de janeiro. Em fevereiro, de novo, a cidade voltou a fechar com o decreto estadual e, portanto, nós estamos enxergando uma economia que despencou quando fechou, demorou para recuperar e talvez tenha outra queda aqui na frente, tomara que não. Nos setores em Porto Alegre que mais perderam empregos, setor de serviços e setor do comércio ao longo da pandemia. Os serviços perdeu 12 mil pessoas e o comércio 4 mil pessoas. E quando a gente abre isso aqui, e esse é um dado que nos diz muito sobre quem sofre quando a cidade fecha, quem mais perdeu emprego é quem tem ensino médio completo, ensino médio incompleto, fundamental completo e fundamental incompleto. Quer dizer, quem mais sofreu são justamente aqueles trabalhadores que têm até o ensino médio completo. Então, quando dizem que a gente quer manter a cidade aberta para ajudar os mais ricos, na verdade, quem mais sofre com o fechamento da economia são aqueles trabalhadores que não têm nível superior. Tá? São aqueles trabalhadores que têm uma escolaridade menor. Então, de março de 2020 até janeiro de 2021, na cidade de Porto Alegre, nós perdemos 17 mil empregos formais, empregos de carteira assinada. E esse é o impacto, são 17 mil famílias afetadas. Se fizer uma média de 4 pessoas por família, nós estamos falando de 68 mil pessoas atingidas pelo desemprego. E aqui, ao contrário até do que se esperava, o desemprego acumulou mais de 30 a 39 anos, de 40 a 49 e de 50 a 64 anos. Quer dizer, em camadas mais velhas da população. Como é que a gente interpreta isso? A nossa leitura é que aqueles negócios que conseguiram ficar só parcialmente abertos, prefeito, demitiram os trabalhadores que tinham salário mais alto e ficaram abertos com os trabalhadores que ganhavam um pouco menos, os mais jovens. Quer dizer, tentando reduzir o custo de operar, porque sabia que a receita ia ser menor. Esse trabalhador de 50 a 64 anos vai ter muita dificuldade para retomar o emprego, para voltar para o mercado de trabalho, se conseguir voltar para o mercado de trabalho depois da pandemia. Então isso também nos mostra que quem mais sofre são trabalhadores aqui mais vulneráveis na hora de retomar o emprego. Isso para falar do mercado formal, que eu disse foram 17 mil empregos. Mas no mercado informal, o impacto é maior ainda. Isso aqui é um dado da região metropolitana de Porto Alegre. Nós tínhamos, antes da pandemia, 523 mil pessoas trabalhando no mercado informal. E depois da pandemia, 445. Ou seja, nós perdemos 77 mil posições de trabalho, divididas entre aquele pequeno empreendedor, que é informal, o sujeito conserta um ar-condicionado, ou tem um pequeno comércio, a mulher que vende roupas, a costureira. Então, que são trabalhadores, a gente chama por conta própria, e trabalhadores informais, mas que são empregados, né? Empregados sem carteira assinada. Esse número caiu 77 mil pessoas na região metropolitana. São justamente, digamos, a base da pirâmide econômica, os informais que ficaram sem renda. E a renda dessas pessoas caiu 15,6%. A renda dos trabalhadores informais, a massa salarial dos informais caiu 15,6%. Então, o PIB do Estado caiu 7%, mas a massa salarial dos informais caiu 15%. Quer dizer, quando o Estado cai 7%, não cai igual para todo mundo. Quem mais sofre são os informais que estão na base da pirâmide. E é com estas pessoas que, quando nós dizemos, prefeito, que a cidade precisa funcionar, é nessas pessoas que nós estamos pensando. Para ter uma ideia, aqui nós fizemos um cruzamento, prefeito, que é para ver justamente a parte mais vulnerável da sociedade, são aqueles trabalhadores que estão no cadastro único,
que tem uma microempresa individual registrada, são empreendedores, mas também estão no cadastro único, foram buscar recurso do governo federal, seja no Bolsa Família, seja no auxílio emergencial. Encontramos lá 7 mil empreendedores que estão no cadastro único. Desses, eles estão distribuídos nessas atividades, acho que não vai dar para ler ali, mas só para ter uma ideia, a maior parte são do setor de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza, fechado na pandemia. Comércio varejista e artigos do vestuário, não essencial, fechado na pandemia. Serviços especializados de construção não especificados. Isso aqui é a pequena reforma em casa, são os serviços da construção que em Porto Alegre a construção privada ficou fechada durante boa parte da pandemia. Restaurantes e outros estabelecimentos, não essencial, fechado em boa parte da pandemia. Serviços de catering, buffet e outros serviços de comida, fechado na pandemia. Então, o fechamento atingiu justamente estes empreendedores mais vulneráveis. De novo, isso aqui são microempreendedores individuais que estão no cadastro único, pedindo recurso do auxílio emergencial ou do Bolsa Família. E aqui é a renda média dessas famílias, desse grupo aqui. Né? Então, quanto ganham essas pessoas? Para ter uma ideia da renda dessas pessoas, a renda mediana dessas pessoas é R$ 250 por pessoa na família. Então, se é uma família de 4 pessoas, tem um trabalhador só ganhando um salário mínimo R$ 1.000. Na média, dá R$ 250 por pessoa da família. Ou seja, é literalmente a base da pirâmide econômica da cidade. Este aqui é um estudo de Fogel e França, um estudo feito em 2018, antes da pandemia, que mostra o seguinte: quando cresce 1% o desemprego, ele não cresce 1% para todos os grupos, ele acontece de forma diferente também. O grupo mais afetado pelo desemprego são mulheres negras. Depois, mulheres brancas, homens negros e homens brancos. É uma linha que desce. Aqui, o ensino médio incompleto sofre mais do que quem tem ensino médio completo. E, tradicionalmente, isso mudou nessa pandemia, os jovens são mais demitidos, o desemprego afeta mais os jovens do que os mais velhos. Isso quer nos dizer o quê? Que justamente estas camadas, que são as que têm mais dificuldade para conseguir o emprego, são as primeiras a ser demitidas na pandemia. E é por isso que a pandemia tem um efeito tão perverso justamente sobre aqueles que mais precisam de emprego. O fechamento da cidade prejudica em primeiro grau mulheres negras e mulheres brancas. Do desemprego que teve, aqueles 17 mil funcionários que eu disse que perderam o emprego em Porto Alegre, emprego formal, 55% eram mulheres. Ou seja, a maior parte dos que perderam o emprego em Porto Alegre eram mulheres. E naqueles, esses 17 mil empregos formais, o empregado com carteira assinada, a gente sabe, né, prefeito? Quando é demitido, ele tem 13º, recebe aviso prévio, saca o fundo de garantia, tem a multa do FGTS, sai com alguma coisa no bolso. O informal, quando perde o emprego, sai com um tapinha nas costas. E aqui é um dado também numa pesquisa brasileira, Brito Pinotti Sampaio, mostrando o seguinte, que a perda do emprego aumenta em 23% a chance de se envolver em atividades criminosas no ano seguinte ao desemprego. Isso quer dizer que nós tivemos na região metropolitana 78 mil pessoas que perderam o seu trabalho e eram informais. Então a gente também sabe que isso produz uma pressão sobre a criminalidade e também que o desemprego, quando o desemprego sobe 1%, a mortalidade sobe 0,5%. Então também tem um impacto de saúde, prefeito, causado pelo desemprego. 1 ponto percentual de aumento no desemprego é 0,5% a mais de aumento na mortalidade. E nos países emergentes, como é o Brasil, essa mortalidade é principalmente a mortalidade infantil. Então o desemprego
gera desnutrição, gera a incapacidade de um pai comprar um remédio para uma criança, gera dificuldade de acesso ao serviço de saúde e aumenta também a mortalidade. E com isso nós também estamos muito preocupados. Essa é uma breve apresentação, prefeito. Nós levantamos muito mais dados, nós temos um diagnóstico importante aqui, mas tem mais um dado só que eu queria compartilhar, que é uma comparação aqui. Esse é um dado difícil de ler, os economistas são melhores nisso do que nós, do que eu pelo menos, mas eu quero mostrar o seguinte. Isso aqui é a sexta-feira, isso aqui é o sábado, isso aqui é o domingo. Esse gráfico mostra a movimentação de pessoas nos supermercados. E esse dado é de Pelotas. Pelotas tomou uma decisão agora em fevereiro de fechar os supermercados aos sábados e domingos, mantê-los abertos só durante a semana. E a movimentação mostrou o seguinte: no sábado e no domingo, pouca gente, despencou obviamente porque eles estavam fechados, mas na sexta-feira teve uma aglomeração. Na sexta-feira, todos os dias da semana aumentou a aglomeração, mas na sexta-feira tem um pico de aglomeração, porque depois no sábado e no domingo as pessoas não podiam ir ao supermercado. Olha esse dado aqui, e eu vou abrir o dado de Porto Alegre. Porto Alegre não tem esse pico na sexta-feira, porque os mercados continuaram funcionando no sábado e no domingo. Isso nos diz, prefeito, que a ideia de restringir horário, de restringir data de abertura, na verdade, provoca aglomeração em vez de dispersar as pessoas ao longo da semana e ao longo do dia. Essa é a ideia que nós tiramos disso aqui, e eu quero só agradecer de novo aqui, por fim, o secretário adjunto Vicente Perrone, que conduziu esse estudo, junto com a equipe de economia da secretaria. Nós estamos demonstrando aqui, prefeito, que, por exemplo, o setor de alimentação em Porto Alegre, ele empregava antes da pandemia 25 mil pessoas. Só o setor de alimentação perdeu 7 mil funcionários em Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade do estado que tem mais relevância do setor da gastronomia, e nós perdemos já 7 mil pessoas desse setor, e, portanto, tem um interesse fundamental aqui da cidade que essas pessoas possam voltar a trabalhar. Ricardo, muito obrigado, foi muito bem, viu? Eu acho que foi didático, foi preciso, foi conciso. E eu já estou recebendo aqui, Ricardo, estamos recebendo várias solicitações. Eu vejo, Flávio, que nós deveríamos botar esse material, inclusive, na nossa página, Flávio. Porque há muitas solicitações, viu?